turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Professora Kátia Xavier de volta para mais uma aula de matemática. O que será que vamos aprender hoje? Teremos aqui, ó, composição e decomposição. Olha só, vamos ver o que a gente vai aprender hoje aqui, tá certo? Enquanto isso, vamos aos recadinhos da aula de hoje. O que é que nós temos aqui para vocês? Nossas aulas são transmitidas ao vivo pela TV Nova Nordeste, pelo canal 22.2 e também você pode assistir nossas aulas lá no Educa Recife, tá? Nossas aulas estão todas gravadas. Não esqueçam, vocês não têm como perder, tá? Aproveita para estudar. Então, se organiza aí, todo mundo já se organizou? Cadê nossos estudantes? Eu quero contar aqui, ó, com a participação de Kézia aqui no cantinho da tela, nossa intérprete de Libras, tornando nossa aula muito mais inclusiva. Também temos aqui a participação da professora Sandra no chat. Seja muito bem-vinda, professora Sandra. Obrigada, professora Kátia. Muito legal estar aqui com vocês novamente, né? E vamos participar da aula, que a aula de matemática está super legal e dá para todo mundo participar aqui com a gente, tá bom? Estou aguardando vocês falarem, certo? Vê só, essas participações assim elas transformam as nossas aulas, né? E o que a gente tinha preparado para vocês fica muito melhor, né? Então, permanece aqui com a gente. Vamos participando, tirando nossas dúvidas. É como fala, se vocês já prestaram atenção ali nas vinhetas, né, que passam, ele sempre fala, é uma melhoria, né? O Martim, que é foi nosso estudante aqui no 4º ano, agora está no 5º ano, e eu concordo com ele, verdadeiramente é uma melhoria o chat, é um must, né, como a gente sempre fala, uma forma a mais de vocês estarem aqui com a gente e poderem participar também dessas aulas que são o diferencial, né? Então vamos continuar aqui participando com a gente, jogando, dando sua opinião, que isso com certeza vai fazer a diferença nas nossas aulas. Não é, professora Kátia? Isso mesmo, professora Sandra. Então está dado o recado, todo mundo acompanhou aí e vamos aqui revisar o tema da aula de hoje, tá? Iremos falar sobre os fatos fundamentais da adição e da subtração na reta numérica. Vocês já ouviram falar sobre isso? Vamos aprender agora. Depois de todos os nossos recados, observem aí esta imagem. O que é que vocês estão vendo na telinha? O que é que tem aí, ó? Um termômetro, né, de mercúrio, aquele termômetro que a gente vai ver se está com febre ou não. Tem uma régua escolar, que está ali, ó, marcando 10 centímetros. Temos também um termômetro para a gente verificar como é que está a temperatura do tempo. Inclusive, eu tenho um termômetro desse em casa. Vocês têm também na casa de vocês? Esse termômetro aí de madeira, ó. O que é que tem em comum entre esses termômetros, né, e a régua? Como vocês podem perceber, todos eles aqui, ó, têm uma reta e nessa reta tem números. Esses números, eles têm um padrão, têm uma sequência. Observem aqui que esse termômetro aqui, ó, tem uma sequência que vai de 10 em 10, tem um padrão, né? O intervalo entre um número e outro, ó, é de 10 em 10. E cada vez que a temperatura vai subindo, o número também vai aumentando. Se a temperatura for caindo, né? Então ela vai ficar negativa, vai ser abaixo de 0. Então ela vai diminuindo a temperatura. A mesma coisa aqui com esse termômetro. Observe que aqui ele começa, ó, 35, 36, 37. Então o intervalo aqui é de 1 em 1. Como também na régua escolar, que vai do 1 até o 10, de 1 em 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a gente tem aí todos esses instrumentos, né? Uma reta, e nessa reta temos números que têm um intervalo entre um número e outro. E esse intervalo, ele segue um padrão, tá? Ele não muda.
Vamos observar agora esse termômetro, como eu falei para vocês. Quando a gente vai, ó, esse termômetro zero está aqui bem no meio, né, aqui no centro. E se a temperatura for aumentando, ele também vai aqui, ó, aumentando. E observa que o intervalo aqui está de 10 em 10, ó, de 10 passa para o 20, do 20 para o 30. Já se a temperatura baixar, esfriar muito, vai ficar negativo. Então, aqui, ó, menos 10, menos 20, menos 30. Também seguindo o intervalo de 10 em 10. As retas numéricas, né? A gente observa isso. Tem como a gente utilizar a reta numérica trabalhando com números em uma sequência. Observem essa reta. O exemplo de uma reta numérica que tem o intervalo aí. Vocês conseguem perceber qual é o intervalo do 5 para o 10, do 10 para o 15, do 15 para o 20, do 20 para o 25. E aí, professora Sandra, a turminha participativa já chegou, já estão por aí, nossos estudantes queridos? Ainda não, professora Cátia. Estou aguardando aqui a chegada deles. Aguardando. Eu lembro que a Dalgisa, né, disse que hoje ia estar na escola, mas não se preocupa, tá? Você, quando chegar às 18 horas, você pode assistir essa aula tranquila. Já descobriram aí o intervalo, quem está nos assistindo em casa? Exatamente. O intervalo vai de 5 em 5 nessa reta. Quando a gente vai seguindo aqui, ó, para a direita, observem que os números estão crescendo, né? Eles vão crescendo de 5 em 5. Se a gente volta, o número vai diminuir, também de 5 em 5. E assim a gente consegue resolver várias continhas na reta numérica, tá? A reta numérica, ela também é muito utilizada em acontecimentos históricos. Vocês já aprenderam lá na escola alguns acontecimentos históricos, né, do nosso Brasil? Já viram uma linha do tempo? Até mesmo uma linha do tempo da sua vida. Vocês já fizeram uma linha do tempo? Existe ali uma linha, né? E a gente vai colocando os anos. Observem essa daqui que eu trouxe para vocês, que está falando sobre alguns acontecimentos históricos. Essa reta numérica tem um intervalo de 100 em 100 anos. Vou pedir para ampliar aí para vocês verem bem na telinha como está acontecendo aí o tempo. Ó. Começou em 1500, com o descobrimento do Brasil, foi para 1600, 1700, 1800, antes de chegar em 1900, teve ali a proclamação da República em 1889. Vejam como está posicionado o 1889. Ele está antes de 1900, mas também está pertinho, né, de 1900, porque o número 1889... a gente se aproxima mais de 1900 do que 1800. Por isso que ele já está ali bem próximo de 1900. Depois tem ali 2000 até os dias atuais, né? Fatos que foram acontecendo na nossa história. Eu só trouxe esses dois para exemplificar, mostrar aqui como é uma reta com os fatos históricos, né? Que está trazendo aí uma linha com alguns fatos que aconteceram e que esse intervalo de tempo, ele está aí de 100 em 100 anos, ok? Então, vão entendendo aí que a gente vai trabalhar, né? Eu fiz toda essa contextualização da reta numérica, trazendo fatos históricos, trazendo alguns objetos que a gente tem uma reta numérica, né? Que ele está ali sempre com números, e esses números, eles têm um intervalo, esse intervalo, ele não muda. Então, agora vamos trabalhar adição e subtração em cima dessa reta, combinado? Para isso, observe o que Pedro, ele fez nessa reta numérica. Pedro, ele realizou uma subtração utilizando a reta numérica. Olha a subtração que ele fez. 7 menos 3. Qual foi a estratégia que Pedro utilizou? Ele marcou uma bolinha ali vermelha no 7
e ele voltou. Veja que ele não seguiu para frente, né? Ele não foi para a direita para poder aumentar o número. Ele foi para a esquerda, ele voltou. Por quê? Essa quantidade vai diminuir. Se você tem 7 e vai retirar 3, sua quantidade vai diminuir. E como é que a gente resolve isso na reta numérica? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu tenho aqui a bolinha vermelha com o 7. E como é menos 3, eu vou andar 3 casinhas, ó. 1, 2, 3. E eu vou chegar no resultado. Então, quando você anda 3 casas, que é a subtração que aqui está acontecendo, do 7 passou pelo 6, do 6 pelo 5 e do 5 pelo 4. E aí eu chego ao resultado. 7 menos 3 igual a 4. Na reta numérica, você consegue descobrir fácil o resultado, porque sai do 7, quando anda 3 casas, já chega no resultado. E assim fica fácil de entender. Veja agora o que Pedro fez com uma adição. Aqui tem 9 mais 4. Qual foi a estratégia que ele fez agora? Pegou o 9, né, que é o maior número, que é a operação que está pedindo aqui. Ele marcou o 9 e andou na reta mais 4. E como foi que ele fez isso? Ó, do 9 sai para o 10, do 10 para o 11, do 11 para o 12, do 12 para o 13. E aí a gente já acha a resposta. 9 mais 4, quanto é que dá isso? Exatamente onde Pedro chegou aqui, ó, no 13. Estão vendo? Agora que vocês já entenderam como funciona a reta numérica, vou trazer alguns probleminhas para a gente resolver aqui e praticando, tá? Então, vamos praticar um pouquinho para quando você estiver na escola e ficar aí com a professora trabalhando esse conteúdo, né, de reta numérica, você já vai saber responder. E aí, professora Sandra? E aí que, assim, a gente está aguardando. Esse dia chuvoso, né, professora Kátia, também influencia, né? Também. Todo mundo está com aquela preguicinha normal, a cama agarra a gente, né? Diz assim, não sai hoje. É comum. Então, mesmo assim, a gente está aqui aguardando. Surgindo qualquer coisa, eu falo com você. Tá bom, então eu fico aguardando aqui. Assim que tiver a participação, pode contar pra gente. Mas eu tenho certeza que tem muitos estudantes nos acompanhando em casa, muitos professores também, tá? Então, vamos dar continuidade. Vamos praticar, vamos resolver alguns probleminhas envolvendo a reta numérica, para vocês entenderem como fica fácil essa utilização da reta no nosso dia a dia aí para resolver as atividades. Primeiro probleminha. No aquário de João havia 13 peixes. Ele ganhou de sua avó 5 peixes. Quantos peixes há no aquário de João? Pensa aí um pouquinho. Vamos pensar. Tem aí uma reta. Lembrando, né, que os números vão crescendo quando você segue para a direita. Quando você segue para a esquerda, os números vão diminuindo. Primeiro a gente tem que pensar o que está acontecendo no probleminha. João tinha uma quantidade de peixes. Ele ganhou da sua avó 5 peixes. Ele está ganhando da sua avó, a sua quantidade inicial vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar, muito bem. Se vai aumentar, a gente vai seguir na reta para onde? Para frente, né? Porque essa quantidade vai aumentar. Como é que a gente resolve isso? Olha só. O 13, que é a quantidade inicial dele, eu já marquei aqui o pontinho. E ele precisa andar quantas casas? Se ele ganhou 5 peixes, ele vai andar 5. Então, do 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ele andou 5 casas. E quando eu ando essas 5 aqui na reta, eu já chego no valor aqui da quantidade de peixes que ele vai ter. Já conseguiram achar o resultado? Ficou fácil, não ficou? E como é que a gente resolve? Através do cálculo. A gente faz aqui uma adição. 13 mais 5, que vai dar o quê? Exatamente onde ele chegou na reta. 18 peixes. Estão conseguindo entender? Estão conseguindo acompanhar? Então,
Então, vamos para mais um probleminha. Vamos ver quem vai responder essa aí em casa, tá? De olho na tela. Ana comprou 20 brigadeiros. Comeu 2 brigadeiros à tarde e 2 à noite. Quantos brigadeiros sobraram? O que é que a gente precisa pensar aí, ó? Tem muitas informações nesse probleminha. Ana comprou 20 brigadeiros, comeu 2 brigadeiros à tarde e 2 à noite. Então, ela comeu mais 2 à noite. Quantos brigadeiros sobraram? Ela tinha um total de brigadeiro, comeu alguns, né? Sobraram alguns aí. O que é que a gente precisa fazer? Vamos na reta numérica fazer isso. Está aumentando ou está diminuindo a quantidade de brigadeiros que a Ana comprou? Está diminuindo, isso mesmo. E como é que a gente resolve aqui agora na reta? Vamos verificar. Tinham 20 brigadeiros, ela comeu 2, então eu vou andar 2 casas, ó. 1, 2, cheguei no 18. Só que à noite ela resolveu comer mais 2 brigadeiros. 1, 2, andei mais 2 casas. Então, no total, eu andei quantas casas? 4 casas, isso mesmo. Então, saiu do 20 e chegou no 16. Eu já achei a resposta só na reta numérica. Mas como é que eu resolvo fazendo uma conta? Vamos lá? 20, que era o total de brigadeiros, menos 4. De onde surgiu esse 4? Porque ela comeu 2 brigadeiros à tarde e 2 à noite. Então, esse 4 vem daqui, ó, do 2 mais 2, né? Do total de brigadeiros que ela comeu. E aí, quando eu retiro o que ela comeu, eu chego ao meu resultado. Que na reta numérica a gente já tinha achado rapidinho, né? Mas precisava fazer o cálculo, tá certo? Kátia, Olá, professora Sandra. quando você estava falando aí, justamente mexendo na reta numérica, Sim. o Christian entrou. Olha E aí. ele já entrou participando. Ele disse que eram 16 brigadeiros, então ele acertou. Parabéns, Christian. Parabéns, Cristian. Eu estava sentindo sua falta, viu? Maravilha que você chegou. E dá para responder agora o próximo probleminha. Vamos lá, esse é o último, tá, Christian? Hugo estava jogando dardos. Vocês conhecem aquele dardos que você vai jogando e vai marcando ponto ali? Ele jogou a primeira vez e marcou 20 pontos. Depois, ele jogou novamente o dardo e marcou 40 pontos. Quantos pontos ele conseguiu nesse jogo? Vocês conseguem me dizer? Ele estava jogando, ó, o primeiro lance, ele marcou 20 pontos. Quando ele jogou novamente, ele já conseguiu marcar 40 pontos. No final, né, do jogo, qual o total de pontos que ele marcou? Me contem aí. O que a gente precisa fazer na reta? A gente vai começar ali de onde? Do 20. A gente começa marcando do 20. E o que é que vai acontecer aqui? Se no segundo momento que ele jogou, ele marcou 40 pontos, eu vou andar aqui, ó, de 10 em 10. Essa minha reta, ela não tá 1, 2, 3, não. Observem que ela tá de 10 em 10, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60, vai até 100. Se ele começou com 20 pontos, então é onde eu vou marcar aqui o inicial, né? 20. E ele conseguiu marcar 40 pontos. Eu vou contar 40, saiu de 20, foi para 40. Então, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10. É a quantidade de casas que ele vai andar aqui na reta. No total, quantos pontos ele conseguiu fazer? Tenho certeza que vocês já responderam exatamente. Respondeu mesmo. Já respondeu? Respondeu. Ele disse que 60 pontos. Muito bem, Christian. Vamos só conferir como é que a gente resolve aqui fazendo a continha, tá? 20 mais 40, que é igual a 60. Da mesma forma que a gente encontrou na reta, a gente resolve fazendo a adição. Parabéns para todos vocês que estão aí respondendo e acertando. Vamos para o nosso desafio final. O que é que eu coloco aqui para vocês como desafio? A Dalgisa, olha aqui sua homenagem, tá? Tem 8 anos e sua irmã tem 4 anos a menos. Qual a idade da irmã de Adalgisa? Fica fácil você achar essa resposta fazendo aí na reta
como eu ensinei desde o início, tá? Pega a idade dela, marca lá e você vai fazer o quê? 4 a menos. Então, volta 4 casinhas que você vai achar a resposta. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Vou ficando por aqui e a gente se encontra amanhã. Obrigada, viu, professora Sandra? E até daqui a pouco. Até logo. Daqui a pouquinho a aula de história, tá? Fica aí com a gente. Fica aí com a gente. Tchau, tchau.